Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Leitura e estudo do livro O Consolador. Obra ditada pelo Espírito Emmanuel ao médium Chico Xavier. Exame da primeira parte, denominada Ciências. Perguntas de números 27 a 41. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo. Primeiro, Ciências Fundamentais, Biologia. Pergunta número 27. Como devemos compreender a natureza? Emmanuel responde: a natureza é sempre o livro divino, onde as mãos de Deus escrevem a história de sua sabedoria, livro da vida, que constitui a escola de progresso espiritual do homem, evolvendo constantemente, com o esforço e a dedicação de seus discípulos. Pergunta número 28. As manifestações de vida, nos vários reinos da natureza, abrangendo o homem, significam a expressão do Verbo Divino, em escala gradativa, nos processos de aperfeiçoamento da Terra. Emmanuel responde: sim, em todos os reinos da natureza, palpita a vibração de Deus, como o Verbo Divino da criação infinita. E, no quadro sem fim, do trabalho da experiência, todos os princípios, como todos os indivíduos, catalogam os seus valores e aquisições sagradas para a vida imortal. Pergunta número 29. Os espíritos cooperam no desenvolvimento do embrião do corpo, em que se vão reencarnar. E, em caso afirmativo, chegam a operar nos complexos celulares da herança física, para que os corpos futuros sejam dotados de certos elementos, aptos a satisfazerem as circunstâncias da prova ou missão que hajam de cumprir. Emmanuel responde: no caso dos espíritos evoluídos, senhores de realizações próprias, inalienáveis, essa cooperação quase sempre se verifica, junto ao esforço dos prepostos de Jesus, que operam nesse sentido, com vistas ao porvir de suas lutas, no ambiente material. Temos de considerar, todavia, que os espíritos rebeldes, ou indiferentes, desprovidos dos valores próprios indispensáveis, têm de aceitar a deliberação dos prepostos referidos, os quais escolhem as substâncias que merecem, ou que lhes são imprescindíveis, no processo de resgate, ou de evolução. Pergunta número 30. Há órgãos no corpo espiritual? Emmanuel responde: dentro das leis substanciais que regem a vida terrestre, extensivas às esferas espirituais, mais próximas do planeta, já o corpo físico, excetuadas certas alterações impostas, pela prova, ou tarefa a realizar, é uma exteriorização aproximada do corpo perispiritual. Exteriorização essa, que se subordina aos imperativos da matéria mais grosseira, no mecanismo das heranças celulares, as quais, por sua vez, se enquadram nas indispensáveis provações, ou testemunhos de cada indivíduo. Pergunta número 31. A reencarnação inicia-se com as primeiras manifestações de vida do embrião humano. Emmanuel responde: desde o instante primeiro de tais manifestações, a entidade espiritual experimenta os efeitos da sua condição. Importa reconhecer, todavia, que o espírito mais lúcido, em contraposição com os mais obscurecidos e ignorantes,
goza de quase inteira liberdade, até a consolidação total dos laços materiais, com o novo nascimento, na esfera do mundo. Pergunta, número 32. Quando o embrião está sendo formado, existe uma interpenetração de fluidos, entre a gestante e a entidade, então ligada ao feto. Existem consequências verificáveis? Emmanuel responde: essa interpenetração de fluidos é natural e justa, ocasionando, não raras vezes, fenômenos sutilíssimos, como os chamados sinais de nascença, que somente mais tarde poderão ser entendidos pela ciência do mundo, enriquecendo o quadro de valores da biologia, no estudo profundo das origens. Pergunta, número 33. O espírito, em cada uma de suas encarnações, faz recapitulação das suas etapas evolutivas, assim como se verifica com o embrião material que recorda, antes do nascimento, toda a evolução da sua espécie. Emmanuel responde: essa recapitulação se verifica, na maioria dos casos, pela oportunidade que oferece à alma encarnada, de se portar retamente, nas mesmas circunstâncias do passado culposo. Porém, não constitui regra geral, salientando-se que, quanto maiores as aquisições de sabedoria e de amor, mais afastado se encontrará o espírito, em aprendizado na terra, dessa rememoração das experiências materiais, de cuja intimidade dolorosa, poderá então prescindir, pela sua expressão superior de espiritualidade. Pergunta, número 34. A denominada árvore genealógica dos seres humanos tem idêntica significação no plano espiritual? Emmanuel responde: na esfera espiritual, persiste o mesmo esforço na conservação e dilatação dos afetos familiares, e ora nos trabalhos regeneradores da terra, ora na luz santificante dos planos siderais. Transformam-se as paixões, ou sentimentos ilegítimos, em sagrados liames do espírito. A árvore genealógica, porém, como se conhece na luta planetária, não se transporta ao plano invisível, porque, aí, os vínculos de sangue são substituídos pelas atrações dos sentimentos de amor sublime, purificados no patrimônio das experiências e lutas vividas em comum. Pergunta, número 35. A genética está submetida a leis puramente materiais? Emmanuel responde: as leis da genética encontram-se presididas por numerosos agentes psíquicos, que a ciência da Terra está longe de formular, dentro dos seus postulados materialistas. Esses agentes psíquicos, muitas vezes, são movimentados pelos mensageiros do plano espiritual, encarregados dessa ou daquela missão, junto às correntes da profunda fonte da vida. Eis porque, aos geneticistas, comumente se deparam incógnitas inesperadas, que deslocam o centro de suas anteriores conclusões. Pergunta, número 36. Pode a genética estatuir medidas que melhorem o homem? Emmanuel responde: fisicamente falando, a própria natureza do orbe vem melhorando o homem, continuadamente, nos seus processos de seleção natural. Nesse sentido, a genética só poderá agir, copiando a própria natureza material. Se essa ciência, contudo, investigar os fatores espirituais, aderindo aos elevados princípios, que objetivam a iluminação das almas humanas, então,
poderá criar um vasto serviço de melhoramento e regeneração do homem espiritual no mundo, mesmo porque, de outro modo, poderá ser uma notável mentora da eugenia, uma grande cultora das formas celulares, mas estará sempre fria para o espírito humano, podendo transformar-se em marionete abominável, nas mãos impiedosas dos políticos racistas. Pergunta, número 37. As combinações de genes, aconselhadas pela genética, podem imprimir no homem certas faculdades, ou certas vocações? Emmanuel responde: alguns cientistas da atualidade proclamam essas possibilidades, esquecendo, porém, que a vocação, ou faculdade, é atributo da individualidade espiritual, inacessível aos seus processos de observação. Os geneticistas podem realizar numerosas demonstrações nas células materiais. Todavia, essas experiências não passarão dessa zona superficial, em se tratando das conquistas, das provações, ou da posição evolutiva dos espíritos encarnados. Pergunta, número 38. Se a genética está orientada por elementos psíquicos, como esclarecer as conclusões tão exatas do mendelismo? Emmanuel responde: o mendelismo realizou experiências notáveis, porém, ainda encontra fenômenos inexplicáveis no processo de suas observações positivas. Faz-se mister considerar, igualmente, que, em escala decrescente, nos reinos da natureza, a genética apresenta resultados felizes, nas suas demonstrações, pelo material simples e primitivo, tomado para as suas observações práticas, tais como os complexos celulares de plantas e de animais, constituídos por expressões rudimentares. Em escala ascendente, contudo, onde a evolução psíquica apresenta as suas características de intensidade e realização, a genética encontrará sempre os fatores espirituais, convocando-a para um campo mais vasto e mais sublime de operações. Pergunta, número 39. Quais as causas do nascimento de monstruosidades entre os homens e entre os animais? Emmanuel responde: não podemos esquecer que entre os homens, esses fenômenos dolorosos decorrem do quadro de provações purificadoras, sem nos esquecermos, igualmente, de que o mundo terrestre ainda é a escola preparatória de aperfeiçoamento. Os produtos teratológicos constituem luta expiatória, não só para os pais sensíveis, como para o espírito encarnado, sob penosos resgates do passado delituoso. Quanto aos animais, temos de reconhecer a necessidade imperiosa das experiências múltiplas no drama da evolução anímica. Em tudo, porém, busquemos divisar a feição educativa dos trabalhos do mundo. A Terra é uma vasta oficina. Dentro dela, operam os prepostos do Senhor, que podemos considerar como os orientadores técnicos da obra de aperfeiçoamento e redenção. Em determinadas sessões de esforço, os homens são maus alunos, ou trabalhadores rebelados. Nesses núcleos, os prepostos de Jesus podem edificar o mesmo trabalho de sempre, todavia, encontram a perturbação e a resistência dos próprios beneficiados, razão pela qual a fonte de energias puras não pode ser responsabilizada pelos fenômenos que a deturpam, operados pela indiferença, pela intenção criminosa, ou pela perversidade das próprias criaturas humanas,
objeto constante do carinho desvelado do Senhor, em todos os caminhos dos seus destinos. Pergunta, número 40. A fecundidade e a esterilidade são provas. Emmanuel responde: no quadro de interpretações da Terra, esses conceitos podem indicar situações de prova, para as almas que se encontram em experiências edificadoras. Todavia, se considerarmos a questão no seu aspecto espiritual, somos obrigados a reconhecer que a esterilidade não existe para o espírito que, na Terra, ou fora dela, pode ser fecundo em obras de beleza, de aperfeiçoamento, e de redenção. Pergunta, número 41. A ideia de evolução, que tem influído na esfera de todas as ciências do mundo, desde as teorias darwinianas, representa agora uma nova etapa de aproximação entre os conhecimentos científicos do homem e as verdades do Espiritismo. Emmanuel responde: todas as teorias evolucionistas, no orbe terrestre, caminham para a aproximação com as verdades do Espiritismo, no abraço final, com a verdade suprema. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo, de subtítulo: Primeiro, Ciências Fundamentais, Psicologia. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos.